Oi, Ana, boa noite. Você entrou, você vai ser minha. Você e Murilo vão ser meus guias. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Mandem aviãozinhos pros amiguinhos. Pra gente bater um papo legal aqui de novo. Comecei a gostar disso aqui, viu? Mas dá um nervosinho antes de chegar até aqui. Tô mandando os aviãozinhos aqui pra galera. Dá uns 5 minutinhos e a gente já começa. Que essa também é mais uma das que eu fiquei bem mexida quando eu fui buscar, né, a história, o fundamento do porquê falar sobre. O Murilo já se apronta aí, que já tá com quase com a roupa de vinho. Depois tem um vídeo no feed, antes de eu começar, né? Depois tem um vídeo no feed hoje que fala muito. Na verdade, eu nem consegui, não terminei de assistir o filme, mas depois dei uma olhadinha lá. Porque o filme faz muito sentido, né? Porque a gente vai falar hoje sobre. Semana passada que a gente falou sobre as mães empreendedoras, as mães que trabalham fora de casa. E aí, hoje fui presenteada com o filme na sessão da tarde, mas não assisti porque eu tava me preparando. Mas assista, o nome do filme é Joy. Acho que é um empreendedor de sucesso, alguma coisa assim. E é uma história real, tá? Sim, segundo eles falam que é uma história real. O povo não entra nas lives, minha gente. Acho que o povo tá cansado de acessar a live. Já pensou em te dar um carro nessa live? Ninguém entra. Acho que a última vai ter um carro. Vai ter um brinde surpresa. Mas aí é só pra quem estiver por aqui. Acho que eu vou começar, tá? E aí a gente vai desenrolando. Aqui entrando. Tô tentando tirar esse aqui. Vou começar, porque eu tô muito ansiosa, então é melhor começar logo e aí vai. Obrigada, Ana. Né? Já pensou? Eu fiz isso com os meninos. Eu tava supervisora de um lugar. E aí eu sempre mandava, né, recados. Tal dia vai ter tal coisa. E eles não olhavam os grupos do WhatsApp. E aí teve um dia que a gestora maior, né, a gerente, falou assim... Teve um sorteio ontem no grupo. E eles ficaram assim, o quê? Como assim teve sorteio no grupo? Eu falei, pois é, todos os dias a gente deixa recadinhos pra vocês lá e vocês não olham.
E aí teve um sorteio, tinha ninguém ganhou. Então, paciência. Mas bora lá, vamos começar. Essa live de hoje também, ela, na verdade, acho que todos os assuntos que eu venho abordando aqui são assuntos do meu dia a dia e são assuntos especiais, né, para aquilo que eu faço hoje e o que muita gente faz hoje. A gente tem acho que mais de 50% da população hoje é microempreendedor, regular ou não, mas hoje é a profissão, é a modalidade de profissão que mais atende nós brasileiros, né? Inclusive depois da pandemia, que cresceu muito, inclusive durante a pandemia. Infelizmente, muita gente não conseguiu se sustentar. Eu digo que é um processo que começou antes do digital e ele se estendeu para além do digital. Eu cheguei no digital em 2019, quando eu saí do meu último emprego de CLT. Isso foi em novembro de 2018. Mas até então eu não tinha pretensão nenhuma, mas eu sempre estive em movimento. Quando chega em 2018 que eu saio desse emprego, não pensei, né, em procurar um segundo emprego, um novo emprego logo de imediato. Eu queria, na verdade, era descansar. Depois de ter trabalhado durante muitos anos, né, seguidos, eu queria mesmo era descansar. Só que, né, a mente yang, quando a gente fala aqui da mente yin, a mente yang, a mente feminina e a mente masculina, não queria, né, ficar parada, quieta, descansando, gerando coisas. Queria estar em movimento. Eu sempre estive em movimento, né? Eu tenho certeza que Ana também está sempre em movimento fazendo os bolos, mas para além disso, ela não consegue ficar quieta. Acho que isso é mal de empreendedor, né? Ou bom de empreendedor. Mas aí eu não conseguia ficar quieta e aí começaram a vir as ideias. E a partir dessas ideias eu resolvi vender brincos. Falei, vou fazer alguma coisa, né? Tô com dinheiro na mão, recebi minha rescisão. Vou fazer alguma coisa aqui para não ficar parada. E aí eu comprei alguns brincos, mas não vendi brinco nenhum. Ofereci até algumas pessoas, algumas amigas, e na verdade não vendi os brincos. E aí foi bem na época do carnaval. Eu acho que eu comprei os brincos de janeiro para fevereiro. Carnaval foi em fevereiro. Foi o último carnaval antes da pandemia. Porque queria comprar um body e não achava esse body em lugar nenhum. Uma amiga minha tava vendendo body, mas ela demorou muito de me responder. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a pesquisar o body nos marketplaces da vida, né? Fui pesquisar lá no Facebook e achei o body. E achei, na verdade, muito mais que o body. Eu achei hoje o meu trabalho, né? Exercido hoje. Achei uma pessoa que estava vendendo no atacado. Minha mente automaticamente fez a soma de como eu conseguiria comprar no atacado, quanto é que eu ganharia, quanto é que eu deixaria de ganhar com aquele body se eu comprasse mais de um. Porque se eu comprasse 6, sairia por tanto. Se eu comprasse 1, sairia por tanto. Então, era mais vantagem que eu comprasse 6. E aí eu já comecei a trabalhar aquilo ali. E, pasme, eu nunca fui dos negócios. Eu sempre fui a menina que fazia a organização das coisas, sempre trabalhei com administrativo nas empresas. Mas eu nunca fui a pessoa que fazia a soma, né? A conta, o faturamento. Se bobear, eu brinco dizendo, gente, eu não sei conta de matemática, né? Mas eu sei lógica. Eu acho que muito empreendedor também não sabe fazer conta de matemática, mas eles são safos. Eles têm a lógica de como funciona isso na vida. E isso serve para qualquer trabalho que você vai exercer, a lógica. Como eu sabia a lógica, sabia os prós e os contras, eu comprei o body e aí a partir dali surgiu novas ideias. Estava no carnaval, eu comecei a pesquisar sobre, né, pesquisar mais opções de compra e simplesmente me começaram a vir uns insights de como fazer, como deixar de fazer e cheguei aqui onde eu estou hoje. Talvez o lugar que eu esteja hoje não seja um lugar tão favorável, mas é o lugar que eu entendi que era meu. Depois de trabalhar muito tempo na CLT e vivenciar tudo aquilo, todos os sonhos de outras pessoas, eu estou vivendo o meu sonho. Eu estou trabalhando pelo meu sonho. E não é fácil.
né? Não é fácil. Marília também tá aqui, né? Eu vou citar alguns nomes que eu já conheço. Mas boa noite para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Não é fácil a gente trabalhar pra gente, porque a gente depende exclusivamente da gente. E tem dia que a gente não quer trabalhar. Quando a gente está trabalhando para uma outra pessoa, é muito mais fácil. Você acorda de manhã, toma seu banho, toma seu café, vai trabalhar e volta para casa. E no dia seguinte você vai de novo. Mas pra gente tem dia... Por exemplo, vou citar você de novo, tá, Ana? Tem dia que seu bolo sola, cara. E aí, faz como? Eu tenho certeza que você fica, meu Deus, o bolo solou e agora o que eu faço? Né? Tem que entregar o bolo de noite para cliente ou daqui a meia hora para cliente. Então, é todo um processo que a gente vive. A gente vive a pressão 24 horas, né? Ao invés de a gente trabalhar sob pressão para outra pessoa, a gente vive pressionado para que as coisas deem certo. E na pandemia isso cresceu muito, né? Esse trabalho, essa modalidade de trabalho, né, do empreendedor, ele precisou inclusive vir para o digital, porque não tinha como a gente ir para a rua, não tinha como a gente, sei lá, tá na casa das pessoas, por exemplo, para vender. Eu brincava com as meninas que vinham falar comigo, né? Ah, porque você é empreendedora, porque você é empresária. Eu falava, gente, eu só tô vendendo roupa. Né? Eu só saí, porque tem aquela história de ser sacoleira. Falei, tá, eu sou uma sacoleira digital. Né? Eu vendo roupa na internet, simples assim. E aí, pra gente chegar no lugar que a gente tá hoje, pra gente conquistar as nossas coisas, dá um certo trabalho. Exatamente. Imagine, no Solom. É a mesma coisa com as peças das roupas que eu trabalho hoje, né? Às vezes as roupas não chegam da forma que eu queria. Não vou nem dizer o cliente, porque para que eu possa entregar ao cliente, primeiro passa por mim. Às vezes uma peça maior, uma peça menor, isso me deixa desestabilizada, acreditem. Eu fico nervosa, porque eu quero sempre dar o meu melhor. Mas esse sonho eu não sonhava, né? Se eu disser pra vocês que desde criancinha eu sonhei com isso, é mentira. Talvez o que eu esteja fazendo por trás desse processo, desse trabalho, sim, eu sonhava. Por exemplo, fazer as lives eu sonhava, falar com pessoas eu sonhava, ajudar pessoas eu sonhava. Inclusive, esse foi um dos momentos, um dos pensamentos, né? Dos primeiros pensamentos que eu trouxe quando eu comecei a pesquisar as roupas para revender. Falei, se eu posso, outra pessoa também pode. E eu via que tinha muita falta tinha falta de conhecimento no mercado. As pessoas queriam muito vender e ninguém tinha um conhecimento do mercado. Por mais que a gente tivesse as informações, né, do Sebrae e de outras instituições, ainda assim a gente não tinha essas informações. E eu também não tive essas informações para começar. Eu simplesmente comecei. E, gente, a gente vai entrar no processo agora e falar da parte mais burocrática, e eu já vou convidar uma pessoa para a gente falar sobre isso. Mas se vocês pensarem o quanto esse universo de empreendedorismo ele é vasto, ele é riquíssimo. E talvez, a gente vê sempre falar das profissões do futuro. Eu digo que ele é a profissão do momento. É diferente de um emprego, mas ele é um trabalho. E é o seu trabalho. Aquele trabalho que só depende de você. Aquele trabalho que só depende do seu esforço. Óbvio que a gente tem nossos parceiros, que são importantíssimos nessa jornada. Mas é um trabalho que é seu. Eu me apego tanto a isso e eu brigo tanto por isso. As pessoas que falam comigo às vezes também não valorizam, né, esse trabalho de empreendedor. Eu tenho vários amigos que trabalham no CLT e não tenho nada contra, inclusive porque eu trabalhei durante muito tempo. Mas uma grande maioria fala assim, quando eu falo assim, eu vou começar a trabalhar. Não, amanhã eu tô indo pra casa que eu tô indo trabalhar. Ah, que massa, você tá trabalhando na rua? Não, tô trabalhando em casa, eu trabalho em casa, eu trabalho pra mim. A mesma responsabilidade que você tem, né, eu também tenho. A diferença é que você escolheu trabalhar pra uma pessoa e eu escolhi trabalhar pra mim. Eu fui agraciada com tudo que eu recebo hoje, né? Isso não é mérito só meu, é mérito de muita gente. E a gente trabalha pra gente.
e que dá o mesmo resultado ou mais até, né? Eu conheço gente, inclusive, que ficou rico, né? Falando de dinheiro, que já ficou rico trabalhando com empreendedorismo. E aí, quando eu falo dessa questão da falta do conhecimento, eu me vi nesse lugar de não conhecer sobre a parte burocrática. Porque nos trabalhos, inclusive, né, a gente está sempre ali todo dia moldado, a gente faz todos os dias a mesma coisa. E de repente, quando você sai daquele universo, você precisa construir do zero. Então você passou o tempo todo trabalhando para o outro e você não sabe como é que você constrói o seu. Então eu não tinha essas informações. E eu lembro que quando eu abri o meu MEI, né, eu lembro, foi um São João, eu sentei e falei assim, vou abrir meu MEI agora. Fui lá, sentei na cadeira, fiz o cadastro, mandei, paguei um boleto. Se estava certo, se estava errado, eu não sei, eu já tinha lido, mas eu queria ter um CNPJ. Não sei o que foi que deu na minha cabeça. Fui lá e abri meu CNPJ. E ali começou o meu erro. Por que começou o meu erro? Porque simplesmente depois, logo em seguida, a gente entrou na pandemia e eu não tinha as informações, eu precisei parar de vender e, por consequência, também eu parei de fazer os pagamentos do DAS. E aí, para entrar nessa parte burocrática, né, depois de dar uma pincelada em tudo isso, porque a história é muito longa, já são 4 anos e meio, eu vou chamar uma pessoa que apareceu na minha vida de forma muito inusitada, inclusive. Hoje de manhã eu fiz uma postagem e falei assim, 3 formas, né, da gente para empreendedores iniciantes. E uma delas é você fazer seu network. As pessoas são importantes, né, para estarem aqui do nosso lado, não só para nos ajudar, mas também para que a gente possa crescer juntos. E a Bárbara, ela apareceu porque eu comecei a pesquisar uma situação, um convite que eu recebi, ela também recebeu o mesmo convite. Aí eu mandei mensagem para ela e através dessa mensagem a gente começou a se seguir. E logo em seguida eu comecei a fazer as lives. E estava precisando de uma pessoa que entendesse ou que falasse sobre o financeiro, né? Porque eu queria trazer essa parte financeira para aqui. A importância do cuidado com o dinheiro, a importância do cuidado com o dinheiro que a gente investe e tal. Convidei algumas pessoas e ela aceitou o meu convite. Deixa eu convidar ela, deixa eu chamar ela aqui já. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, não tem nada de errado aqui, tá tudo certo, porque eu tô convidando e as pessoas estão aceitando. Isso é o que é mais legal, sabe? Então, para além de vendedora, agora também virei comunicadora, né? Tô me achando. Exatamente, você tá aqui e a gente vai falar sobre isso. Exatamente sobre isso. Eu confesso que eu não tinha informação nenhuma. Eu comecei sem informação. Acho que ela tá tentando entrar. Não me mande convite, não, Bárbara, porque se você me mandar o convite, eu acho que vai dar erro. Que isso aconteceu essa semana. Eu vou te convidar agora e você entra através do convite que eu te mandei. Ela Oi, entrou. Oi, eu só não te não tá me vejo. vendo? Não. Eu acho que isso não é culpa sua, não. Eu acho que é algum problema das lives, porque ontem aconteceu também com uma colega minha. Ela entrou e ela não conseguia ver a menina que estava fazendo a live com Ah, ela. Eu não sei se o é do pessoal tá próprio. dizendo aqui que tá conseguindo ver. É isso, o pessoal consegue te ver, mas tá tranquilo. Eu só não vou conseguir te ver. Ah, que pena, Ju. Você quer tentar sair e entrar de novo? Eu quero te ver. Tá, Fazer que nem a menina de tá, ontem vou tentar um minuto. viu.
você falou que ficou com a dívida imensa. Acredite, eu tô tentando resolver o meu ainda, tá? Eu vou até, inclusive, perguntar para a Bárbara aqui como é que a gente pode fazer isso, porque eu vi um site falando que a gente podia entrar e podia fazer a negociação. Só que esse site eu tentei abrir ontem e eu não consegui. Isso, Mari, vocês conseguem ver ela também. Só eu que não vou conseguir ver, eu acho. E eu tô sem um segundo celular aqui, que meu celular tá desligado. Aí eu acho que eu não vou conseguir ver. Entendi. Você conseguiu quitar. Eu não consegui acessar ainda para fazer a negociação. Acho que a minha dívida não deve estar muito alta, não, mas em compensação, eu quero fazer esse pagamento logo, porque eu quero regularizar isso, né? Se é para entrar nessa parte burocrática, se é para ser burocrático, eu acho que agora vai. Oi, Agora eu te vejo. oi, Oi, boa noite prazer. a todos. Quero agradecer, né, primeiramente o convite, de estar participando desse evento, que vocês vêm promovendo, essa rede de apoio de informações. Quero agradecer também a presença de todos aqui nessa live. Mande suas perguntas. O convite de Ju, realmente a nossa amizade, né, iniciou de uma forma inusitada. Eu recebi, vou resumir para vocês aqui. Eu recebi um convite de uma agência de modelo, e aí eu fui lá nessa agência, vi que era um golpe, fiz um comentário no Google para ajudar outras pessoas. Ela viu meu comentário, veio, buscou informação, e aí acabou que a gente ficou conversando, trocando altas ideias, começou a se seguir, e hoje estamos aqui, né, fazendo uma live. Ó que legal, que encontro inusitado, né? A importância do network, né? A gente acha que as pessoas passam pela nossa vida e vão embora, não. É As verdade? pessoas passam pela nossa vida, deixa, né, um pouquinho de informação, ou tem algumas pessoas que ficam sem para sempre, mas assim, é importante a gente conhecer as pessoas, né? Tá todo mundo aqui para se ajudar de alguma forma. Isso mesmo, Ju. Eu estava aqui acompanhando sua live, né? No início aí você falando sobre as dificuldades que você encontrou no comércio, é, as dificuldades que você encontrou nessa questão burocrática, né? Que de se formalizar do MEI, às vezes da falta de informação, a falta de às vezes um profissional que deixa de orientar as pessoas de maneira correta. E também existem as dificuldades pessoais, né? Principalmente nós que somos mulheres, temos que nos dividir entre casa, maternidade, casamento, negócios. Então, assim, tudo tem uma complexidade. E aí, diante do seu convite, né, você mencionando que queria falar sobre essa questão de empreendedorismo, de organização, eu topei o convite logo de cara, porque antes de eu ter minha profissão, né, que eu sou contadora, antes de eu ter minha profissão, eu também passei por muitos perrengues em relação ao MEI, por falta de informação, por falta de orientação. E eu acho que é uma obrigação nossa, né, minha como profissional, poder trazer o máximo de informações para as pessoas ao meu redor, principalmente quando se recebe um convite para estar participando, né, de um evento desse, Ai, eu amei. onde a gente promove informações, né, a gente promove conhecimento. Mesmo que essa informação chegue e ajude uma pessoa, eu ainda acredito que assim vale a pena. Essa uma pessoa talvez estivesse precisando, né? Foi um pontinho de Exatamente. luz ali para ela. Então, de todo modo, eu creio que esse evento aqui, ele é muito importante, é muito grandioso. Falei isso para uma pessoa, acho que foi no sábado, né? Que eu convidei para a live da semana que vem. Acabou sendo de última hora, mas está englobado com esse processo aqui, porque a história dele me chamou muita atenção e eu fiquei assim encantada. E aí eu falei justamente isso para ele. Eu falei que essa mensagem, que a mensagem que a gente no dia, se chegar em uma pessoa, já vai fazer todo sentido. Não Isso, tem, assim, a gente não precisa atingir 1 milhão de pessoas. Uma pessoa que escute o que a gente pare para falar, né? Eu acho que vai ser extremamente importante que ele compartilhe. E aí isso ele mesmo. também aceitou de cara. E massa, é isso aí. E aí, Pois é, menina. Falando desses perrengues, eu tenho muitos sim, perrengues. Eu já vou começar com BO, porque assim, Ana citou uma situação que aconteceu comigo
e que, de fato, eu ainda estou tentando resolver. Tá. Eu acho que muita gente que é MEI hoje, ou muita gente que trabalha com empreendedorismo, simplesmente trabalha. Não sabe o que é MEI, não sabe o que é ser empreendedor, não sabe o que é esse cuidado que precisa ter com a parte burocrática, acha que talvez não deem tanto valor justamente porque não sabe sobre o que é. Quando eu citei, por exemplo, que eu tenho alguns amigos que não consideram a profissão de empreendedorismo, que acham que precisa de um trabalho formal ali todo dia, acordar às 5 horas da manhã, sair, pegar ônibus, carro, que seja, e eles valorizam esse trabalho, né? Esse trabalho mais pesado, vamos dizer assim. Eles não sabem como é a vida de um empreendedor MEI. Ou de um empreendedor que não tem a formalização. Sim. É muito puxado, minha gente. Eu ia dormir 4 horas da manhã, porque eu tinha que fazer pesquisa de fornecedor de fora do estado, porque a gente mora, infelizmente, num estado onde não tem uma gama, né, do produto que eu trabalho, não tem muita oportunidade. Então, assim, as roupas que eu trago vêm de fora. Eu tinha que buscar um produto que tivesse qualidade, trabalhar com uma pessoa que fosse de confiança, que ainda existe essa questão dos golpes, né? Pode acontecer muitos golpes interestaduais no que você faz a compra e você não recebe o produto. Então, dá muito trabalho. Então, assim, entre você vender e formalizar, muitas pessoas preferem só vender. E esquecem da formalização. Esquecem que para você chegar nesse processo do MEI, né, e dos benefícios que ele pode trazer para a sua vida, é importante que você se informe. E aí, o que foi que aconteceu comigo? Eu não sei porque cargas d'água, eu resolvi abrir meu MEI. Abrir meu CNPJ. Fui lá abrir o CNPJ. Mas eu não paguei meu DAS. Sim, acontece. E aí, o que acontece? Ju, vamos lá. Ele veio, né, para, vamos dizer assim, para regularizar essa classe, né? A classe do empreendedor, que é um empreendedor, porque um vendedor de bala na praia, ele é um empreendedor, né? Ele só precisa entender isso. A partir do momento que você decide comprar algo ou prestar algum serviço de forma própria, você é um empreendedor, certo? Agora, se você está tendo lucro, se você vai ter sucesso, aí é uma outra questão. Mas empreender é você resolver distribuir, vender algo, vender um serviço, vender um produto, né? E, naturalmente, quando você decide vender um produto, vender um serviço, você quer ter lucro, né? O seu objetivo ali principal é o lucro, né? É ganhar dinheiro, a não ser que você vá abrir uma igreja ou uma instituição de caridade. Fora isso, é bem isso. Seu objetivo principal vai ser ter lucro. Então, se o cara ele compra um saco de bala por R$30 e ali tem uma certa quantidade de bala, ele vai vender por um valor que ele vai tirar os R$30, né, para pagar o produto que ele comprou e, obviamente, ele ter um lucro e, baseado nisso, ele vai entender quantos sacos de bala ele precisa vender em um mês para ele poder tirar ali um valor que para ele sobreviver ou que ele tenha colocado como meta. Então, o MEI veio justamente para regularizar toda essa classe. Porque o que acontecia? As pessoas trabalhavam de forma aleatória, como você acabou de dizer, né? Era um empreendedor, mas que não tinha cabimento ele abrir uma empresa, ou porque o faturamento era muito baixo e não compensaria ele pagar um imposto, né? E aí o MEI veio justamente para essa classe, né, para a cozinheira independente, para a pessoa que vende roupa, para a pessoa de maquiagem, né, para o mecânico. Então, ele veio para essa classe, para regularizar essa classe. E eu acho o MEI muito incrível, porque ele regulariza vocês dentro nessa classe, né, essa classe empreendedora. Ele estipula os limites de faturamento, então você está ali dentro daquele limite, dentro daquela parede que ele estipula, né, de R$81 mil, é o que você o seu limite. Sim. E ele faz muito isso para você, que antes, quando você trabalhava de forma irregular, você ficava... você trabalhava, você não pagava, você não fazia um recolhimento de INSS. Se você tivesse um acidente de trabalho, você ficava sem receber. Se você tivesse uma gravidez, você não tinha como receber um auxílio. Se você tivesse um acidente de trabalho, você não tinha um benefício. Então, você trabalhava, mas no outro dia era uma coisa
digamos assim, eu não sei o que vai acontecer. Então, a partir do momento que você se regulariza como MEI, você se resguarda de uma certa forma, né? Você tem ali uma segurança. Se você tem um acidente de trabalho, ali o MEI tem esse benefício para você. Se você está contribuindo, está pagando seus impostos certinhos, está fazendo o recolhimento do DAS. Se você tem uma gravidez, você tem ali uma segurança por um bom tempo. Porque nós que somos empreendedores, que trabalhamos para nós mesmos, né? A gente tem que é um seguro-desemprego, digamos assim. A pessoa, quando sai do CLT, ela tem um período ali de carência, né? Às vezes de 3, 4, Sim. 5 meses, para poder receber um benefício, até encontrar um novo rumo. E o MEI, ele traz esse benefício para os empreendedores. Então, assim, eu acho essa modalidade fantástica. Todas as pessoas que decidem empreender por conta própria, eu aconselho a abrir um MEI de imediato. Eu tenho uma prima, que eu cheguei no interior, ela abriu um salão, achei fantástico, né? Um salãozinho assim muito simples. Eu falei, prima, você tem que abrir um MEI. Abre um MEI imediatamente. E ela não tinha informação, não sabia o que fazer. Eu fui lá instruir, fiz todas as instruções para ela. Enfim, mas assim, quando a gente decide abrir esse MEI, a gente tem algumas responsabilidades, né? A gente tem que dar atenção a algumas coisas que é de extrema importância, porque há uma coisa que pode ser uma solução, né? Um benefício, ele pode também se tornar um problema na sua vida, né? A Marília falando que conseguiu ter a licença maternidade dela através do MEI. Eu não sabia disso, tá? Eu vim saber disso quando eu fui pesquisar agora. Isso. Então, assim, se você tem um MEI, você tem que ter alguns cuidados, né? São cuidados bem menores do que uma empresa normal, né? Mas que são cuidados que são cruciais. Por exemplo, o recolhimento da DAS, né? Acontece muito das pessoas esquecerem. Eu sempre aconselho colocar débito automático, tá? Porque é uma coisa que vai debitar na sua conta, mesmo que não tenha o dinheiro ali disponível, você tá vendo, você tá visualizando, porque às vezes você esquece mesmo, ou botar um lembretezinho no celular. A partir do momento que você não faz o recolhimento do DAS, né? Você corre o risco de ficar inapto, seu MEI ficar inapto, né? Por falta de recolhimento. E também, se você precisar de acionar algum benefício, você não conseguir por conta disso. A depender do tempo que esse DAS ficou em aberto, pode ir até para dívida ativa. Então, você vai ficar lá com a restrição na dívida ativa, mas também tem a opção de parcelamento. Então, a galera que está aí com MEI, muitos meses em aberto, né? E juntou uma dívida ali de 3, 4 mil, o que é que eu faço? Eu não tenho condições de pagar. Tem essa opção da gente fazer um parcelamento. E ficam parcelas bem razoáveis, parcelas de 70, de 80 reais, e que o pessoal da Receita dá essa opção para você estar se regularizando. Então, assim, o DAS é uma das obrigações do MEI. Eu vi essa semana passada, eu acessando o site do Sebrae, né, que eu fui lá pesquisar para vir aqui falar contigo com alguma informação, eu vi que, mentira que eu não fui no site. No próprio Instagram do Sebrae tem lá a informação dizendo que começou agora no mês de setembro, no início de setembro, e vai até o final de setembro, essa negociação que dá para fazer esse momento, que você pode pagar, tem parcelas de no mínimo R$ 25. Então, assim, R$ 25 é um valor que a gente, né, aparentemente é um valor irrisório, e que dá para a gente fazer esse cálculo e se regularizar. Porém, eu não consegui acessar o site. E aí eu falei, não, amanhã, né, eu vou aproveitar. Esse movimento da Sebrae deve ser um movimento à parte, especial, mas essa regularização, esse parcelamento, você sempre consegue fazer. Mas eu creio que seja um evento especial porque as parcelas estão com os valores menores do que a gente costuma ver. Entendeu? Então, Entendi. é uma oportunidade também para quem está irregular se regularizar. E, gente, eu que trabalho na área, é muito comum a gente encontrar MEI com esses problemas. E a maioria das pessoas é porque abriu seu MEI sozinho, ou alguém que instruiu, não instruiu da forma correta. Eu mesma, a primeira vez que eu abri meu MEI, não foi nem para mim, na verdade, né? Foi para um padrasto meu, que foi um contador na minha casa, ele abriu o MEI. E aí nós ficamos comprando com esse MEI, comprando, vendendo, e nem aí, achando que era tudo normal. E aí, não, nem sonhava em ser contadora, tá? Foi uma experiência, assim, péssima que eu tive. Mas não significa que todos são assim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus.
E aí eu lembro que chegou um momento que a gente foi comprar a mercadoria, né? Na época minha mãe tinha uma distribuidora. E a gente não conseguiu comprar. E aí o pessoal disse assim, não, eu não estou conseguindo faturar no seu CNPJ. E aí quando eu fui procurar, o CNPJ estava inapto, a gente tinha recebido notificação, porque tinha passado do limite. Enfim, a gente não tinha informação de nada, achava que podia comprar e estava tudo certo. Entendeu? Nunca pagou Misericórdia. nunca pagou um recolhimento. E aí, quando a gente foi ver, uma bomba, o MEI foi desenquadrado, já não era mais MEI, estava devendo mais de 6 mil reais. E eu fiquei assim, nossa, ele abriu, ele não me explicou, ele não disse o que eu tinha que fazer. Então, assim, todos os meus clientes, né, todas as pessoas que me procuram, independente se são clientes fidelizados ou não, eu sempre digo, bote em débito automático, pague o seu DAS, porque vira uma bola de neve. É um pagamento muito barato, né? Mas que com o tempo, você juntando, vira uma bola de neve. Né? E se você está ali naquela modalidade MEI, é porque o seu faturamento está ali dentro dos 81 mil. Então, creio eu que uma coisa que passa a ser, pode ser um benefício, passa a ser um problema, uma dor de cabeça, porque você vai ter que pagar a guia do acordo e a guia do mês para não poder atrasar novamente. Então, eu sempre digo isso. Exatamente. Abra o MEI, mas paguem suas guias em dias para não virar uma bola de neve. E você ter acesso aos benefícios que ele promove. Verdade. Esse benefício, por exemplo, que Marília falou, que é da licença maternidade, eu não sabia. Minha mãe, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu expliquei lá na semana passada. Se não expliquei, eu vou explicar quando eu sair daqui dessa live. Minha mãe sempre trabalhou de carteira assinada, né? Então, assim, ela me ensinou. Se eu conheço trabalho hoje, eu conheço trabalho por conta da minha mãe. Né? Desde 14 anos eu estou ali trabalhando, minha carteira foi assinada aos 16 anos. Então, eu sempre tive os benefícios, né, que o CLT me proporciona. E ela também teve. E hoje minha mãe ela é aposentada e ela sempre fala assim: e a aposentadoria? E se você ficar doente? E se tiver alguma coisa? Ela tem uma preocupação gigantesca com isso. Então, hoje eu consigo explicar para ela dizer assim, não, se eu trabalho para mim, eu estou pagando a minha guia de recolhimento, por mais que eu não tenha um faturamento da forma que a gente entende que um empresário tem, né? Tipo, vou ganhar, sei lá, 10 mil reais. Por enquanto ainda não ganho 10 mil reais, mas a minha intenção é que eu ganhe 10 mil reais. Mas eu estou assegurada, né? Pelo menos através de caso me aconteça alguma situação e eu não estou descoberta. Não entendi. Você está assegurado dentro da sua realidade atual. Futuramente, Exatamente. quando o negócio vier expandir, naturalmente você vai ter que deixar de ser MEI, né? Se seu faturamento aumenta. Então, se você deixa de ser MEI, você vai para uma empresa do Simples Nacional, e aí você vai ter um recolhimento através do seu Prolabore, que você pode estipular o salário que você quer tirar, e automaticamente, quando você aumenta esse valor do seu salário, você aumenta o seu valor de recolhimento de INSS. Né? Então, assim, dentro do MEI ali, você está assegurado dentro da sua realidade, né? Que é um salário mínimo. Então, a partir dali, se sua realidade de faturamento mudou, obviamente sua realidade de ganhos também vão mudar. Mas é importante você iniciar um negócio já com essa forma organizada e segura, de uma certa forma, porque vai te abrir novos horizontes também para você alavancar o seu negócio. Hoje você é MEI, mas amanhã você pode não ser. Você pode ser um Simples Nacional, você pode ser um lucro presumido, que são outras modalidades da gente atuar como CNPJ. Eu tenho diversos clientes aqui que começou com a gente como MEI. Como, por exemplo, mesmo meu namorado, né? Ele começou trabalhando como MEI. O faturamento dele aumentou. Chegou um momento que eu disse a ele, não dá mais para ser MEI. Então, vamos virar um Simples Nacional. Hoje mesmo me ligou um outro cliente que é MEI. Bárbara, vamos ter que desenquadrar. Eu fico super feliz, né? Primeiro porque eu vou ganhar dinheiro, mais dinheiro. E de ver os parceiros crescendo. E que bom que eu estou fazendo parte disso, né? Que bom que eu estou ali auxiliando, dando orientações, direcionando, vendo ele alcançando novos objetivos. Eu fico super feliz quando um cliente que é MEI me procura e fala, vamos desenquadrar. Não só pelo meu ganho, mas em ver que o colega está crescendo, que o negócio está dando certo, que o negócio está prosperando. Isso é muito prazeroso. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, por exemplo, pegando a gancho dessa fala desse crescimento.
Quando eu comecei, eu não imaginava a proporção e a dimensão que um microempreendedor pode ter. Sim, Gente, eu não tô dizendo que é fácil, não, que nem eu já falei. Não é fácil, né? As meninas estão aqui também confirmando para mim que não é fácil. Mas a forma que cresce eu não sei explicar, parece água. Vou dar o exemplo da água, né? Que a água em abundância. É sério, eu tomava susto. E por esse motivo, assim, óbvio que você precisa ter cuidado com o trabalho que você faz. Óbvio que você precisa ter uma base, porque senão você vai se perder, né? Porque você vai começar a ver o dinheiro entrar. E aí tem muita gente que fica deslumbrado, e não é sobre isso. Mas, assim, é uma modalidade que cresce muito rápido. sim. As E pessoas assim, querem resultado rápido, então as coisas você perde o controle. e o interessante também, Ju, de você estar dentro da modalidade regulamentada, né, regularizada, sendo MEI, que você consegue enxergar o seu negócio, né? Você começa a separar suas contas pessoais de contas da empresa e você começa a enxergar o seu negócio, você consegue enxergar quanto seu negócio ganha, porque o que acontece muito? Muitas pessoas abrem seu MEI, mas eles continuam usando a conta de pessoa física. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem quanto o negócio está faturando, quanto o negócio está ganhando, qual é o seu lucro, né? Acha que todo dinheiro é lucro, né? Todo dinheiro que entra na conta é isso. E o que eu sempre aconselho aos meus clientes, quando eu faço consultoria ou me procuram, né, para qualquer tipo de orientação, é o seguinte, gente, abre o seu MEI, abre sua conta de pessoa jurídica. Porque o MEI, ele tem direito de abrir sua conta de pessoa jurídica, é um CNPJ como outro qualquer. Você abre conta de pessoa jurídica, você faz financiamento de veículo, né? Você consegue ter ali, você consegue separar os bens. Então, tudo que é da sua empresa, tudo que você compra para sua empresa, tudo que você vende, tem que estar ali naquela continha separada. Ju está precisando de um dinheiro, você vai fazer uma retirada. Até porque no final do mês você consegue enxergar quanto você tirou. Quanto Juliana está ganhando? Juliana, pessoa física, está ganhando. Né? Quanto ela está sangrando da empresa. Então, você consegue enxergar esse número. E muitas vezes, quando você trabalha dessa forma assim, misturando tudo, você não consegue enxergar. Você não consegue direcionar o seu negócio. Olha, eu preciso gastar menos, eu preciso gastar mais, eu preciso aumentar o meu lucro, eu preciso encontrar um fornecedor com um preço melhor. Então, você não consegue ver para onde o seu negócio está andando. Você não faz uma planilha de controle, você não sabe o quanto você comprou, quanto você deve. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas que estão na modalidade MEI, gente, trate como se fosse uma empresa, a maior empresa do mundo. Porque precisam dos mesmos cuidados. Se você não dá essa atenção, se você não faz esse acompanhamento financeiro, você nunca vai saber para onde o seu negócio está andando e qual é o momento de você dar um upgrade no negócio, né? Mudar, aumentar um item, sei lá, inventar uma coisa, né? Mudar o negócio, porque a gente está o tempo todo, como você falou no início da live, a gente está o tempo todo estudando, reinventando, no seu caso, buscando novos produtos, né? No meu caso, buscando novos serviços, novas formas de prestar um serviço. Então, é importante essa separação para você conseguir enxergar os números do seu negócio. Ó, a Paula tá te elogiando, dizendo que é vidrada nas suas informações. Eu tô aqui, tipo, eu vim pra receber a aula, tá? Eu não vou mentir, não. Deixa eu ver. Eu vim que eu falei assim, que Ó, tem os meus amigos aqui que estão conectados. Que massa, Deus. a Marília tá perguntando qual o teto do MEI. Ó, Ó, já ganhei uma cliente aqui, ó. Ana tá dizendo, eu preciso de você. estou à disposição, viu, Ana? Olha, o MEI ele pode faturar até 81 mil anual. Aí tem um plano aí, né, rolando aí no parlamento para aumentar esse faturamento para 144 mil. Mas se isso vier a acontecer, só vai começar a funcionar a partir de janeiro. Mas já tem aí essas novas propostas que vem acontecendo aí para o MEI. Mas hoje, atualmente, 81 mil reais é o que você pode faturar dentro de um mês. Você pode trabalhar com máquina de cartão, você pode pedir sua conta de pessoa jurídica, tanto digital quanto banco físico. E outra coisa, Ju, muito importante aqui mencionar é o limite de compras. As pessoas se apegam muito ao limite
receita, né? Que é o que você vende, Sim. e as pessoas esquecem do limite de compra. E tem muita gente sendo desenquadrada porque está comprando acima do limite. O MEI, ele só pode comprar até 80% do limite de faturamento. Ou seja, vai dar aí mais ou menos 64 mil reais, se eu não me engano. Então, o MEI ele tem um limite de compra, né? O que a Receita entende? Se você tem um faturamento de 81 mil, você não tem como comprar até 81 mil ou acima de 81 mil, né? Porque ele tem que ter um espaço para você ter seu lucro e você ter a sua receita. Então, as pessoas precisam se atentar muito a isso. Porque, inclusive, surgiu atualmente no meu escritório um cliente que ele foi desenquadrado porque ele comprou 200 mil reais. E ele não sabia, né? E aí ele achou que só por faturamento ele seria desenquadrado. Então, é importante falar isso também. Ó, Deixa eu ver se tem mais alguém Leira aqui. falou aqui, meu problema não foi com o MEI, a empresa que me obrigou a fazer um cadastro de autônoma, mas eu acho que eles fizeram como se eu tivesse uma empresa. Tanto que o valor a pagar era alto e a dívida ficou gigante. Nesse caso aí, a gente tem que olhar com mais detalhes, entender de fato o que aconteceu aí, se foi um MEI, se é uma dívida, se ele abriu uma empresa de Simples Nacional, né? A gente tem que fazer Agora quero fazer meu MEI. Já consegui regular a dívida. Nesse caso aí, a gente tem que ver se tem alguma empresa aberta no seu nome. Se não tiver, a gente consegue abrir o MEI normalmente. Entendi. Eu vi também que tem muitas empresas que estão contratando pessoas, né? Não mais no CLT, estão contratando agora só com o CNPJ. E, por consequência, também, esse salário, de alguma forma, aumenta, né? Você sai daquele salário mínimo, né? Que é o salário base de 1.320 e, por consequência, você pode até ganhar um pouquinho mais quando você vai para a modalidade do MEI. Tá acontecendo muito isso, Ju, mas a gente tem que se atentar que quando você contrata um prestador de serviço, né? Na modalidade MEI, ele não pode se configurar e nem pode ter os parâmetros de uma CLT, como, por exemplo, cumprimento de horário. Então, as empresas elas não podem exigir, né, desse prestador de serviço o cumprimento de horário. E se ele é um prestador de serviço, então ele tem que atuar como prestador de serviço, um comercial, né, ou um prestador de serviço que prestar algum tipo de serviço. Mas se ele está ali dentro da configuração, né, do CLT, tem que cumprir carga horária, é subordinado, então ele tem que estar regulamentado dentro do CLT. Mas existem muitas empresas, né, que estão usando dessa forma do MEI para fazer essas contratações e não terem, né, essas despesas com INSS, FGTS, indenizações quando a pessoa é demitida. Infelizmente, existem casos assim, mas vale a gente lembrar que quando você contrata uma pessoa MEI, ele é um prestador de serviço e ele não pode se caracterizar, ter as mesmas características de uma pessoa que trabalha como CLT. Né? Então, a sua empresa não pode me Entendi. como uma contadora, mas eu tenho que estar lá todos os dias, cumprindo carga horária, sou subordinada, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com esses parâmetros aí. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu dar um alô aqui, o O pessoal que que está que é o que que é? O pessoal tá te elogiando. Minha filha, acho que eu acertei na Mega Sena. Meus amigos aqui estão presentes. Obrigada a todos aí pela presença de todos. A Suane, Helder, Jamile, Camila, minha sócia. Estiane também, minha sócia. Muito legal. Colegas da faculdade, o Will, Adriele, uma galera aqui. Gente, obrigada, viu? No dia que você mandou os slidezinhos e mandou algumas informações, eu falei, gente, eu achei minha versão masculina. Só que a Débora na versão feminina. Porque geralmente eu que fico fazendo as coisas, organizando. E aí eu mando para os meninos, né? Eu falei, e aí, que horas a gente vai entrar? Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? E você tava fazendo isso. Aí eu falei, achei minha versão aqui. Ah, E eu fui deixando. eu Mas sou isso é bem coisa de... ativa assim nas coisas também. Mas isso é bom, isso é bom.
Agora me diga como é que a gente faz para abrir esse MEI? Porque eu fui lá no site, me cadastrei e fiz um pagamento. Eu não sei se foi certo, não sei se foi errado, não sei se era aquele site mesmo, mas eu recebi depois, né, meus boletos, por mais que eu não tenha realizado os pagamentos, mas eu fui lá todo o cadastro. Mas E aí tem gente que não você sabe, né? fez a abertura do MEI, você pagou após a abertura algum valor? Paguei. Então, sinto lhe informar, mas você deve ter recebido a notificação de algum site, ou você entrou em um site errado, que é muito parecido com o site do MEI. Já aconteceu isso também com outras pessoas. O MEI, para você fazer a abertura do MEI, ele é totalmente gratuito. Ele não é cobrado nenhuma taxa, a não ser que você faça com um profissional e ele cobre a mão de obra, né? O serviço que ele vai fazer para você. Mas para você abrir a empresa, o MEI, ele não cobra valor nenhum. É totalmente gratuito. Para você abrir esse MEI, a primeira coisa que você tem que observar é se a atividade que você vai atuar, ela está dentro, né? Tô passada, tá? Mas acontece, os sites, eles costumam usar, às vezes empresas ficam mandando notificações, e infelizmente, as pessoas são enganadas, né? Porque os sites se parecem demais. Eu Entendeu? abri no site. Eu tô falando muito, eu falei muito do Sebrae justamente porque assim, eu acessei pelo site do Sebrae, entendeu? Tem vários linkzinhos, aí ele vai te direcionando para o qual você clica. E aí simplesmente eu fui lá, eu recebi um boleto, acho que foi 205, 195, alguma coisa, sem ter alguma coisa. Fiz pagamento e aí recebi os boletos normais. Pois é, mas o MEI, Ju, ele é totalmente gratuito para você, tanto para abrir quanto para baixar. Você não paga nadinha, nadinha. A única coisa que você vai pagar em relação ao mês são os seus recolhimentos mensais, né? E os serviços que você vai contratar de um profissional para poder prestar algum serviço, alguma assessoria para você. Lembrando também que o MEI, ele tem direito a uma assessoria, a primeira assessoria, ele tem o direito, né, de uma assessoria totalmente gratuita de um profissional, de um contador. Então, assim, normalmente as pessoas quando me procuram para tirar algum tipo de dúvidas, eu esclareço as dúvidas, e normalmente eu cobro só pelos meus honorários, né? Para prestar ali algum serviço, fazer algum serviço para ele pontual. A gente também presta o serviço de assessoria MEI, que as pessoas pagam um valor mensal fixo, e a gente fica ali responsável por fazer todo acompanhamento, né? Tá ali acompanhando as compras, as vendas, tá prestando orientação, emitindo nota fiscal, fazendo os recolhimentos, enviando as guias de recolhimentos mensais. A gente também, a contabilidade da gente também presta essa assessoria. Mas respondendo a sua pergunta, a abertura do MEI é totalmente gratuita. A pessoa precisa da sua identidade, CPF e o acesso do Gov, que se não tiver, a pessoa pode fazer, e ela precisa ser nível ouro, né? Que é um nívelzinho, para quem não sabe, você entra ali no aplicativo do Gov, ele faz um reconhecimento facial, e aí, a partir desse reconhecimento facial, sua conta é o nível máximo, e ela consegue acessar ali e fazer várias coisas, inclusive assinar documentos digitalmente também. E só isso. E o endereço, né, que você... E o endereço que você quer informar lá. Pode ser o seu endereço residencial ou o endereço do seu negócio mesmo. Nathalie falou ali, eu achei que só fazia o MEI através do site do Gov. É através do site do Gov mesmo. É através do site do Gov mesmo. Mas quando Eu tô passada aqui. esse mês, tem um tempinho isso, né? Foi em 2019, menina. Nathalie, tirando a sua dúvida, provavelmente nessa época não se usava o site do Gov para abrir o MEI, porque hoje é tudo pelo site do Gov, né? Então é uma forma de tirar esse fraude, digamos assim. Então, Entendi. provavelmente... Tanto que quando eu tento... Hoje, por exemplo, se eu tentar acessar o site do Gov, eu consigo, mas é uma burocracia gigantesca, né? Que ele pede, de fato, esse reconhecimento facial, senão ele pede para você ir no seu banco, ele pede um monte de informações para que você consiga acessar, acho que é justamente para evitar esse tipo de fraude. Porque hoje o Gov, ele está unificando as informações, né? Através do Gov, você consegue assinar, você consegue acessar cartão de vacina, você consegue abrir e assinar documentos. Então, inclusive, hoje o Gov ele passou a ser
é uma documentação exigida da gente, né, de contabilidade. Todas as vezes que a gente vai pedir ao cliente um documento para fazer qualquer serviço, a gente sempre fala, eu preciso do seu Gov e do acesso do seu Gov. E vale lembrar também que o acesso do Gov ele é um acesso confidencial, a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente fornece, o profissional que a gente fornece, porque através do Gov você consegue assinar documentos, né? Você consegue acessar contas, você consegue ali ver toda a vida da pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado quando você passa essa informação, né? Que seja para um profissional de sua confiança, né? Para uma pessoa ali que você tem total confiança naquilo que você está dividindo. Verdade. Eu tô assim impressionada. Na verdade, eu já tinha visto que não fazia esse pagamento, mas como eu fiz lá atrás, é realmente assim, essas coisas burocráticas, o ser humano acho que vai fugindo, Mas, né? A gente vai resolvendo as coisas por infelizmente, cima. infelizmente, em todo âmbito, a gente encontra. E também, Ju, aí entra a importância da gente buscar um profissional da área, né? Às vezes o nosso erro é achar que as coisas é muito fácil, visualmente, você olhando assim o primeiro contato, né? Realmente o MEI você consegue abrir ele, né? De maneira prática, de maneira rápida. Mas se você ali não tiver algum tipo de informação ou você não tiver total convicção do que você está fazendo, você acaba ali se atrapalhando, às vezes, com alguma informação. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas colocando capital social do MEI uns valores assim absurdos, né? Que não condiz com a realidade e não condiz com o limite que o MEI pode ter um capital. E isso vai impactar depois no pagamento do seu DAS e no pagamento do final, né? Na hora que você faz aquela prestação de E isso, conta. na verdade, isso pode impactar até para o seu desenquadramento, né? Ou então até inativar o seu MEI, porque ali tem um valor que ele não corresponde com a sua realidade. Então, assim, às vezes, eu sempre falo, às vezes a gente olha assim as coisas e pensa que é tudo muito fácil, né? E ali tem um profissional ali debruçado, estudando, buscando, os MEIs estão sempre sofrendo modificações. Agora mesmo, por exemplo, a partir do dia 1º de setembro, para você emitir uma nota fiscal, né, através do MEI, mudou a plataforma totalmente. Então, a gente tem que entrar ali numa nova plataforma, mudou o formato de emitir a nota. Tinha muita gente perdida, muita gente me procurando, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei preencher essa informação. Tem informações de imposto e que é uma informação que o empreendedor ele não é obrigado, de fato, a saber, né? Isso aí realmente... É por isso que eu sempre falo, o melhor amigo de um empreendedor é o contador. Porque o empreendedor ele tem que vender. Ele tem que vender. E a parte burocrática é do contador. Entendeu? É o contador que vai aglomerar as informações para você fazer a leitura do seu negócio, para você saber o que você precisa vender, no que você precisa focar. Então, se muitas vezes você abre mão de ter um profissional ali andando lado a lado com você, porque você acha ou entende que você vai tomar conta de tudo, você está perdendo um tempo de vender, enquanto alguém ali pode estar cuidando dessa parte burocrática para você. Verdade, verdade. Eu só vim tomar conhecimento, na verdade, sim, não dá para fazer as duas coisas juntas, isso aí é um fato. Sim. Né? Primeiro que a gente não teve educação financeira na nossa Sim. infância, né? Para quem veio estudando em tempos atrás, hoje em dia até que as escolas estão implementando essa educação financeira, para que a gente comece a dividir isso e a gente comece a entender o que é que a gente está ganhando, o que é que a gente está perdendo. Sim. E quais são os nossos benefícios. Ninguém recebeu isso antigamente. Hoje as coisas estão mudando, mas ainda assim essas coisas estão mudando, só que a gente já está cansado. Eu quero... É muito raro, é muita informação e assim... É muita coisa. Fale. É marketing, é divulgação, é atender cliente no WhatsApp, é muita coisa. Então, a gente tem que... Se a gente tem ali como buscar uma ajuda, um auxílio, para você até poder, né, se empenhar melhor no que você tem ali para fazer, eu acho muito viável isso. O que eu ia falar aqui, na sua grande maioria, muita gente opta por ficar na informalidade. Sim. Justamente por conta dessa burocracia, porque é muito complicado. Tem gente que não tem acesso à internet. Na verdade, eu acho que é falta de informação mesmo. E quando eu comecei, a minha intenção era essa, justamente, de trazer essas informações. Eu falei assim, não, tá faltando, não está encaixando aqui. Tá faltando alguma coisa que as pessoas não têm ainda. Eu também não tenho, mas eu vou buscar essa informação.
para que quando eu conseguisse o acesso, né, tivesse a possibilidade de levar essas informações, eu levaria, tipo, juntaria algumas mulheres numa sala e a gente ia conversar sobre isso, porque eu vi que, de fato, não tem informação. Isso. E não tem informação, não é porque não tem informação no mercado, é porque o acesso a essas informações é muito burocrático. Então, a forma que você está explicando, muita gente está comentando, né? Aqui, quem já fez e quem não, e está dizendo, eu preciso de você, eu também preciso de você. É porque é mesmo. importante. Mas é isso mesmo, Ju. Quando você, como eu falei, né? Quando você está ali atuando com um profissional, o objetivo maior dele ele tá orientando você nessas burocracias, né? O papel do contador, além de muitos dos outros, né? Eu estou trazendo aqui dentro do formato MEI, obviamente, mas o contador ele pode ser ali atuar no negócio de várias formas, mas essas partes burocráticas, eu não vejo vantagem um empreendedor estar ali se batendo, enquanto ele pode estar empenhado no negócio de outras formas. E acaba também trazendo prejuízos, né? Como no seu caso. Você teve um prejuízo porque você pagou uma taxa que você não sabia, outras pessoas estão com seus recolhimentos atrasados. Outra obrigação também muito importante que muitas pessoas não sabem é que todo ano o MEI ele tem que emitir uma declaração anual. Né? Ele tem que informar para a Receita tudo que ele faturou ali dentro daquele ano. E tem muita gente que não faz isso, né? Tem muita gente que fica inapta e quando a gente vai ver o motivo é porque não enviou declaração aí de 3, 4 anos atrás. E para Então, enviar a declaração em atraso também tem que pagar. Nesse caso aí, paga. Paga uma multa de R$ 25 quando você envia essa declaração fora do prazo. Mas, se você tiver um profissional contratado, cuidando da sua empresa, você não vai ter essa dor de cabeça, você não precisa se preocupar. Tem clientes meus que ligam assim, depois de 3 meses que passou do prazo. Bárbara, minha declaração do mês você enviou? Eu falei, tudo enviado, meu amor, em dias. Você quer mais o quê? Mas como você sabe meu faturamento? Mas se eu tenho acesso ao seu portal de notas, se sou eu que emito suas notas fiscais, como é que eu não vou saber? Então, assim, o cliente não precisa nem ter a preocupação de me passar a informação, porque a gente está ali. Outra coisa muito importante também, Ju, que vale falar aqui sobre o MEI, é que quando você tem também a empresa MEI, né? Você consegue emitir nota fiscal quando você vende para a empresa. Você não é obrigado a emitir para a pessoa física. Mas quando você vai vender para a empresa, muitas empresas pedem, né? E às vezes a pessoa ali não consegue atender aquele cliente, porque é pessoa jurídica, pede nota. Se você for emitir uma nota como autônomo, você paga um imposto muito alto. Mas quando você emite como MEI, você não paga nada além do DAS, que você já paga mensalmente. E isso também é muito legal, porque você pode participar de licitações, você pode atender empresas, né? Às vezes você tem um produto ali que a empresa se interessa, um serviço, e aí você tem essa dinâmica, você acaba não perdendo o cliente. Eu não sabia disso também, porque assim, eu fazia alguns eventos nas empresas que eu trabalhava. Na verdade, eu chamava as minhas amigas para ir prestar serviço lá. E eu lembro uma vez que teve uma que precisou emitir nota. E aí ela não queria emitir nota porque ia ter o desconto, obviamente. Eu não sei qual foi o resultado dela. Ela foi no saque e conseguiu emitir a nota, mas teve desconto de qualquer forma. E ela ficou possessa porque teve esse desconto. Então, no caso, se ela for um MEI e ela quiser emitir a nota, ela consegue e ela não vai precisar fazer não tem esse recolhimento, né? Não tem esse recolhimento, porque ela já paga os recolhimentos dela mensalmente dentro do DAS, né? Está incluso INSS, ISS, CMS, né? Lembrando que ela tem que estar dentro do limite, né? É muito importante falar toda hora desse limite, porque também acontece muitas pessoas passarem do limite. Deixa eu dar um alô aqui para a Suane, minha amiga, minha vizinha. Suane é sua maior fã, tá? Pode colocar ela na sua lista de melhores amigos. Ela é maravilhosa, ela super me apoia na minha carreira, nos meus trabalhos. Uma parceirona, né? É muito importante a gente ter essa rede de apoio aí, principalmente dos nossos amigos, né? Suane, amiga, um beijo. Obrigada por estar ligada aí na live. Ela mandou a live aqui para alguém, para um Edson, e ela falou, Edson era minha contadora.
Jura? Ou seja, já é mais uma indicação. Edson, por favor, procure Bárbara quando eu terminar essa É live. isso mesmo. Porque com certeza você está precisando. Aqui, meus amigos aqui que estão me acompanhando, visite também a loja de Ju, veja lá se não tem uma roupa que vocês vão se interessar, que eu estava olhando suas coisas, Ju, muito linda, viu? Depois eu quero fazer umas aquisições aí, viu? Por favor. Pois é. Gente, mandem perguntas, porque vocês estão. As minhas dúvidas, né, em particular, e as que eu recebi, na verdade, Bárbara já falou tudo, porque ela foi maravilhosa, inclusive. Ô, Ju, Acho que, assim, são dúvidas, são dúvidas pequenas, mas importantíssimas. De como abrir, né? Que você vai lá no site do Gov, não é em nenhum outro site, no site do Gov, você não paga nada. E lembrando que tem que ficar fazendo pagamento desse recolhimento do DAS todo isso. mês. Né? Todo- Tinha uma outra amiga minha também que queria comprar, ó, que queria participar da live, acho que ela não está por aqui, Suzana. Porque ela trabalha sobre demanda, né? Aí eu falei, Su, veja essa questão assista a live justamente para você ver como é que você faz para abrir seu MEI e para você ter um porto seguro, né? Porque algumas pessoas ainda hoje, eu falei da questão da CLT e ainda se apegam nessa questão da aposentadoria, que é importante, sim, mas muita gente faz aquela previdência privada. Sim, Mas a previdência privada não é um seguro, né? Quando se você sofrer um acidente, você não recebe nada da sua previdência privada. É algo que você vai recolher com o passar do tempo. Eu conheço muita gente que tem previdência privada, né? Então, assim, entre previdência privada, faço os dois. Entre previdência privada e MEI, faço os dois. se a pessoa tiver condições, né, ela pode fazer os dois. Se quiser ter uma aposentadoria maior, um valor maior, a pessoa pode fazer os dois, né? Mas o MEI ali só vai lhe proporcionar, de fato, um salário mínimo, né? É como eu falei, dentro da realidade do faturamento do MEI. Mas se a pessoa... eu acho que Juliana caiu. Oi, tá me ouvindo, Ju? Voltou. Tô. Pronto. Então, assim, se a pessoa tem uma realidade e ela tem condições de fazer uma previdência à parte, ótimo, maravilhoso, né? Mas a maioria desses empreendedores, né? A maioria dessa categoria, como eu falei lá no início, ela veio para regulamentar esse pessoal que trabalhava de forma avulsa, que pagava imposto como autônomo, né? Ele veio para formalizar essa classe autônoma, né? Então, assim, ele atende ali dentro de um salário mínimo. Mas se a pessoa tiver condições de pagar a parte, ótimo, maravilha, né? É uma opção também. Entendi. Pois é. Deixa eu ver se... O pessoal aqui tá... Ó, o Su tá aí mandando a live para todo mundo, mas eu acho que, no mais, é tudo isso que a gente falou. Pronto. Ju, eu quero agradecer. Eu tô muito feliz. Eu quero agradecer, né, pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos vocês que acompanham aqui a nossa live. As pessoas que se interessarem, né, pelo... Vou fazer meu merchan, tá, Ju? Pode, por favor, eu falar isso agora. Se tiverem mais dúvidas, tiverem interesse no serviço, né? Um serviço contábil, eu estou à disposição. Sigam minha página. Tem minha página também da empresa, da minha empresa Real Contabilidade, que eu vi você falando aí no início, né? Da sua luta como empreendedora. A Real Contabilidade também, ela é um presentão de Deus na minha vida, né? De 3 amigas, assim, muito especiais. Que eu comecei como assistente delas numa empresa, e aí nós fomos crescendo junto dentro da empresa, fomos crescendo juntas, elas viram em mim uma capacidade de estar ali com elas, e hoje a gente abriu a sociedade, e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de estar fazendo parte dessa sociedade, dessa empresa. A Real é um neném, mas que eu carrego assim no coração, com muito amor, com muito carinho. A gente presta um serviço acima do que a gente vê no mercado, porque é algo que a gente faz exclusivamente por amor. Hoje eu estava lendo um livro que ele falava sobre as regras de você ser uma pessoa rica, né? E uma das primeiras regras é você trabalhar não por dinheiro, né? Então, eu já estou enquadrada dentro da primeira regra para ser uma pessoa rica, porque a gente trabalha por amor, trabalha com vontade de ver o cliente crescendo, de ver o cliente sendo transformado. Como eu falei para você, nosso maior prazer é ver um cliente meio ligando para a gente falar, desenquadra a gente,
ou as pessoas nos procurando porque não teve uma assessoria, né, desiludida, muitas vezes com o profissional. Infelizmente, a gente encontra esse tipo de pessoas em todas as áreas, né? E o nosso maior prazer ali é apresentar a ele uma contabilidade amiga, parceira, que acompanha, independente, viu, Ju? Se você é MEI, se você é simples, se você é presumido, se você é lucro real, se você é grande, se você é pequeno. A gente dá atenção, a gente dá o carinho de toda forma, porque hoje a gente vê dessa forma. Hoje você é uma pessoa pequena, mas amanhã você pode ser uma pessoa grande e você merece toda a atenção e todo o carinho para o seu negócio, né? Porque é o seu negócio, é o seu sonho, né? É onde você deposita Uhum. sua esperança, sua energia, é onde muitas vezes você abre mão de um filho, de um casamento, de um momento ali com a família para você estar ali trabalhando. Então, a gente tem que ver dessa forma também, a gente tem que prestar um serviço dessa forma também. Então, assim, muito obrigada a todos, muito obrigada aos meus amigos que participaram, obrigada, Ju, muito sucesso para você e conte comigo, viu? Estamos aí, vamos regulamentar, vamos regularizar esse mês seu, tá? Vamos deixar Vamos sim, em dias, viu? Pode contar não, vamos comigo. sim, agradeço, eu de fato agradeço a todo mundo que participou. Eu acho que as pessoas estão participando mais, e essa, inclusive, foi uma das que a gente teve muita participação. Ana também, acho que Ana, terminando a live, Ana vai te procurar, né? E quando você fala do negócio de que a gente precisa trabalhar com amor, por isso que eu falei no início que foi um momento que também mexeu muito comigo, falar sobre a empresa, falar sobre, por mais que seja algo burocrático, mas quando Coisas de Ju veio para mim, nem eu sabia que existia. E eu lembro que muitas amigas minhas vieram para mim e falaram assim: eu não sabia que você tinha uma loja de roupas. Eu falei: eu também não sabia, tô abrindo agora. Então, assim, eu sentada no sofá da minha casa, recebi no meu colo, assim, esse presente. A Marília, que acho que não está mais online, que eu não estou conseguindo ver ela por aqui, mas ontem, inclusive, falei que, ou foi hoje, que uma das pessoas que nunca me questionou o fato de eu ter escolhido trabalhar por amor foi Marília. E ela estava o tempo todo segurando, ela está o tempo todo segurando minha mão, né? Por mais que não, às vezes não esteja presente, porque não tem como, mas assim, a gente precisa entender o lado de cada pessoa e as escolhas de cada pessoa. E um dos motivos, ela disse que está aqui, sim. Ela sabe o quanto que ela disse, não, que ótimo, e o nome, inclusive, ela falou, não, Coisas de Ju, você pode abranger um monte de coisas, você pode trazer um monte de informação, e eu brigo todos os dias por isso, por esse trabalho que a gente faça por amor, que seja um trabalho que a gente faça para além do dinheiro, porque o dinheiro a gente vai receber, óbvio, pelos nossos trabalhos, Principalmente, né? É benéfico e eu não entendi, falhou. principalmente quando a gente abre mão do CLT, quando a gente decide abrir mão do CLT, porque a gente está fazendo algo ali que a gente chama. Ontem eu estava na igreja, só para complementar aqui o que você está falando, ontem eu estava na igreja e ouvindo uma pregação que mexeu muito comigo, né? O pastor estava usando aquela passagem de Pedro, quando ele vê Jesus andando nas águas, e ele é o único que tem a ousadia de dizer assim, quem está aí? É um fantasma? E aí Jesus falou, não, sou eu. E aí ele falou assim, se é tu mesmo, venha. Ele foi o único que teve coragem de descer do barco e ir. Então, empreender é você descer do barco, porque o barco ele é seguro, né? O barco, você tá ali, você sabe para onde você vai, né? O barco está com rumo, você está seguro. Mas quando você desce do barco, é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? Você não, e quando ele desceu do barco, estava tendo uma tempestade, né? E ali ele começou a andar em direção a Jesus, depois ele perdeu a fé dele, mas mesmo ele afundando, Jesus depois veio e arrancou do mar. Então, empreender, quando ele falou aquilo mexeu muito comigo e eu assimilei muito essa questão da parte da minha vida, porque eu tive que descer do barco, eu tive que abrir mão daquele salário seguro, vale alimentação, né? Que você, se você está doente, você está seguro. Então, a gente tem que descer do barco, a gente tem que ir. E uma coisa também muito importante que ele falou, só está na tempestade quem desce do barco, né? Então, empreender é isso, é altos, é baixos, é você ter coragem, tudo é difícil, você tem que escolher o seu difícil,
Não é fácil, é difícil você empreender, é difícil você ser funcionária. Mas e aí, qual vai ser o seu difícil? O que você vai escolher, né? Então, empreender é uma aventura, mas assim, quando você faz algo que você ama, né? Você faz ali com o maior prazer. Tem dias que eu vou dormir 1 hora da manhã, fazendo ali as coisas dos meus clientes, mas eu vou dormir, Ju, 1 hora da manhã, tão feliz, Ju, tão satisfeita, que é o meu trabalho, que eu estou fazendo aquilo que eu escolhi fazer, que eu estudei, que Deus está me dando a oportunidade de fazer. E eu acho que não tem coisa melhor na vida. Não é fácil, não é fácil. Você está falando e eu estou aqui processando e vendo que a Ana também sonhou com essas coisas. E eu acho que, assim, eu não vou dizer, eu tenho falado que não é um privilégio nosso viver esses propósitos da nossa vida, que viver esses caminhos de alma. É um querer. A gente desejou tanto, a gente buscou tanto, que a gente recebeu esse presente. E todo mundo é capaz de receber esse E a gente presente. recebe É muito. só você se conectar com aquele. Se conectar com o Pai Maior, que você vai receber o mesmo presente Eu que a gente. costumo dizer. Porém, o presente que a gente recebeu não é um presente que todo mundo quer receber. Né? Porque tá todo mundo buscando o conforto. Mas para você ter um conforto, você precisa primeiro passar pela tribulação. Você primeiro precisa entender como é que se chega lá. Precisa descer do barco. Ó, tô indo. Exatamente, precisa descer do barco. Ah, mas eu não sei nadar, não. Vai na... Você vai perder. O que você falou de Pedro aí aconteceu comigo, tá? Eu perdi minha fé, né? Não perdi a fé, mas assim, desacreditei. Acontece. E fingi que nada estava acontecendo. E simplesmente quando eu entendi, as coisas aconteceram. Cuide do que é seu, né? Porque todo mundo, é possível para todo mundo. Faz parte também. Você às vezes desanimar, você às vezes se desmotivar, acontecer coisas que, né? Mas você tá ali devagar, mas você tá indo, né? É melhor do que você não estar indo, né? É melhor do que você tá parada, não tá fazendo nada, né? Você pode perder a velocidade, mas você não tá perdendo ali um passinho. Você diminuiu, mas você tá indo, ó. Você tá indo. E isso acontece na vida da gente a todo momento. Acontece no relacionamento, acontece no trabalho, a gente se desmotivar por algo, né? Acontecer algo assim, a gente acaba meio... Mas depois Jesus vai lá e, ó, puxa a gente pra cima e fala, bora, que vai dar. E aí, para finalizar, porque a gente, se deixar, a gente vai ficar aqui falando sobre isso o tempo inteiro. Semana que vem, vocês que... Ela tá aqui, bora, meu baba, o baba dele 8h40, bora. Calma, diga ele, ó, respira. Eu vou deixar um recadinho aqui. Semana que vem tem uma live que eu não vou falar não, só assistam. Porque se eu amei essa história, tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, mas assim, é uma transição que acho que nem ele acreditava nessa transição acontecendo. Tô ansiosa. Então, assim, aconteceu... E vou mandar para todos os meus amigos assistirem também. Por favor. Viu? Mas um beijo. Muito obrigada. Vou postar a coleção nova já. Deus já dá uma olhada também. Deus abençoe. Amém. Abençoe seu negócio. E, minha filha, eu vou te falar, viu? Não tem uma pessoa melhor para trabalhar no nosso comercial, que é Jesus. Ele é o comercial maravilhoso. Então, entregue tudo nas mãos dele. Consagre tudo ao Senhor e tudo ele fará. Viu? Sucesso para você. Conte comigo. Tô sempre à disposição. Beijão. Beijo, bom baba. Beijo, meninas. Obrigada.